Está escrito assim, livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24 e o versículo 27. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu querido e amado Filho, em oração pela fé, adentramos a tua presença santa e majestosa, para aqui, meu Deus, pedir a tua graça neste momento, aonde iremos proclamar, anunciar e pregar a tua palavra, o teu evangelho. Rogamos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, ungindo, meu Deus, os meus lábios para falar e os ouvidos dos irmãos que vão escutar, para que todos possam sair daqui, meu Deus, realizados, satisfeitos e alimentados pelo pão vindo do Senhor, a tua palavra. Assim Deus venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Conforme os historiadores, Daniel tinha apenas 14 anos de idade quando foi levado cativo para a Babilônia. 14 anos de idade era a idade do profeta Daniel quando foi levado cativo para a Babilônia. Tirado do seio dos pais, da família, do meio dos amigos, da sua cidade natal, com os seus sonhos destruídos, os seus projetos, seus planos, tudo destruído por alguém que, sem consideração, sem amor, sem respeito, simplesmente invade a terra, invade a casa de Daniel e acaba e destrói com tudo e o leva humilhado, vencido, escravizado para viver em uma terra como escravo, sem perspectiva de sucesso, sem perspectiva para nada, pois ele não podia sonhar nada, porque os seus sonhos agora eram determinados pelo rei daquele reino. Ele estava totalmente limitado, e como nós sabemos a história, ele foi levantado para ser eunuco do palácio do rei da Babilônia. E para ser eunuco, uma das exigências do rei era que o homem que fosse ser eunuco fosse castrado, porque o eunuco era aquele que vivia dentro do palácio do rei e cuidava de tudo do rei, cuidava do harém do rei, das mulheres, das concubinas, de tudo. Então a ordem do rei era que o eunuco tinha que ser castrado. Veja a situação que estava Daniel. Daniel tinha tudo para ser um crente frustrado, revoltado, desanimado. Ele tinha tudo para se desviar, para ir para o mundo, beber cachaça, fumar maconha, se prostituir, roubar, matar e se acabar. Mas com tudo isso, Daniel permaneceu fiel a Deus. Aleluia. E nós conhecemos a história. Ele passa pelo reinado de Nabucodonosor, pelo de Belsazar. Na verdade, a história paralela à Bíblia não diz que ele era rei, ele estava substituindo o Nabucodonosor, era o pai dele, mas vamos colocar ele na conta também. Daniel passa pelo reino de Dario,
e de Ciro. 4. O Nabucodonosor veio, se foi, Daniel permaneceu lá. O Belsassar veio, se foi, Daniel permaneceu lá. O Ciro veio, se foi, Daniel permaneceu lá. Dario chegou e Daniel estava lá. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele já estava com 85 anos de idade. Você conhece várias histórias de Daniel, eu tenho que abreviar aqui, mas na história da cova dos leões foi assim. O Dario, o Ciro, me saiu da lembrança agora, mas eu acho que é o Dario. Ele governa e ele levanta 120 príncipes para ajudar no governo do reino. 120. Dos 120 ele tem 3 que são os melhores, e entre eles está Daniel, e Daniel é o melhor dos 3. Dos 120, Daniel se destaca. A Bíblia diz que o rei colocou na cabeça colocar Daniel sobre todos os 120 príncipes, para que eles dessem conta e prestassem conta a Daniel e Daniel ao rei, porque o rei não queria ter nenhum prejuízo, irmãos. Porque aonde crente está, trabalha e participa, irmão, ele não dá prejuízo. Lembra de José no Egito, na casa de Potifar? José não dava prejuízo a Potifar, pelo contrário, por causa de José, Potifar prosperava. E quando José foi colocado como governador do Egito, que Faraó disse: olha, eu só vou ser maior do que você no trono, mas aqui ninguém levanta um pé e nem a mão se a sua ordem. Aí a Bíblia diz que através de José, Deus fez o Egito prosperar. Glória a Deus. Isso aqui é um mistério profundo que você nem imagina, irmão, porque o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, aleluia, e o Egito representa o pecado. Mas quando o homem de Deus chega lá, irmão, até o Egito prospera. Glória a Deus. Pois bem, então essa era a ideia do rei, colocar Daniel sobre os 120 como chefe. A Bíblia diz que os outros perceberam e começaram a imaginar como eles iriam fazer para derrubar Daniel. Eles começaram a ficar com raiva de Daniel, começaram a ficar indignados com Daniel. A gente tem que acabar com esse camarada. Estava tudo bem antes dele chegar por aqui. Enquanto ele não chegava aqui, a gente fazia os nossos arrumados, a gente tirava os nossos pedacinhos, a gente pegava alguma coisa, mas agora chegou esse crente aqui, que agora quer ser melhor do que os outros. Não é não, ninguém quer ser melhor, é crente, crente é crente e acabou. Aleluia. A gente tem que fazer alguma coisa com ele, a gente tem que acabar com ele. Vamos tentar colocar no balaio, no pacote, no mesmo saco de farinha. E tentaram de um jeito, tentaram do outro, olharam por aqui, olharam por ali. E a Bíblia diz que nada deles achar falta em Daniel. Eram 24 horas por dia procurando alguma falha para entregar Daniel para o rei, para dizer para o rei que Daniel também não prestava, que Daniel também era corrupto, que Daniel também roubava, que Daniel também mentia. E eles procuravam ajeitar, e nada de achar falha nem pecado em Daniel. Aí teve uma hora que eles disseram assim: ó, a gente só vai achar alguma coisa contra Daniel se for na lei do Deus dele. Se a gente procurar na lei do Deus deles, a gente vai achar alguma coisa contra. Aí a Bíblia diz que eles se dirigiram ao rei, porque eles perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia, ou por dia. Daniel orava 3 vezes por dia, e Daniel era príncipe na Babilônia, era um homem de muitas responsabilidades e compromisso, mas ele orava 3 vezes por dia. Glória a Deus. Era um homem ocupado, irmão, preocupado, cheio de compromisso, mas orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Aí eles perceberam que Daniel orava
Aí decidiram fazer um decreto, um edito, um decreto, para que ninguém, durante um prazo de 30 dias, não fizesse oração, nem súplica, nem clamor, nem pedido a nenhuma outra pessoa, nem a um Deus, a não ser ao Deus, ou melhor, ao rei da Babilônia. Aí se juntaram todo mundo, fizeram o decreto, todo mundo assinou, a votação foi mais a favor, então fizeram o decreto que ninguém podia fazer oração a nenhum Deus, nenhum clamor, nenhuma súplica durante o prazo de 30 dias. Não era para ninguém orar, não era para ninguém jejuar, não era para ninguém consagrar, nem fazer nenhuma súplica, nenhuma petição a nenhum Deus. Era para todo mundo esquecer de clamar a Deus. Se quisesse clamar alguma coisa, tinha que falar com o rei. O clamor teria que ser feito ao rei, e se desobedecesse, a punição era ser jogado na cova dos leões. Esta era a punição, era o castigo. Aí alguém foi lá e disse: Daniel, tu não sabe da maior. Que foi que houve? Foi acabar de fazer um decreto, 30 dias, um mês completo, ninguém pode orar a nenhum Deus nessa terra. Toda oração, toda petição tem que ser feita ao rei. Está lá no decreto que se orar a outro Deus e não pedir ao rei, o castigo é ser lançado na cova dos leões, Daniel. A Bíblia diz que assim que Daniel ouviu a proposta, entrou no seu quarto, abriu a janela para o lado de Jerusalém, se ajoelhou e orou ao Deus do céu. Porque se fosse uns crentes que eu conheço, eles diziam assim: eu acho é bom, pelo menos esse mês eu estou livre da oração. Eu já estou com o joelho doendo, vai ser bom, vou dar um descanso no meu joelhinho. Daniel na mesma hora entrou no quarto e foi orar, irmão. Os paparazzi já estavam de olho, correram lá, viram Daniel orando, correram até o rei na mesma hora e disseram assim: ó rei, meu senhor, sabe Daniel, aquele príncipe, aquele funcionário que o senhor tanto elogia, que o senhor coloca lá em cima, que diz que ele é o melhor de todos e está querendo colocar sobre os 120, pois é, o senhor não fez o decreto aqui que ninguém podia orar a outro Deus a não ser clamar ao senhor. Ele já está orando, não deu nem a mínima para o teu decreto, nem ligou para o teu édito, já está conversando com Deus ele. Aí alguém foi lá chamar Daniel, amando do rei. Aleluia. Vem cá, Daniel. Eu ouvi dizer que você foi informado do decreto e já entrou no seu quarto para orar, não respeitou o meu decreto. Se fossem os crentes que tem por aí afora, lá por longe, ele dizia assim: nada, esse é um bando de mentirosos, estão me caluniando, isso é mentira, senhor. O senhor vai acreditar nesses camas? O senhor sabe como é que eles são, né? São os X9, isso aí é tudo uma invenção, não tem nada disso, eu garanto para o senhor. Mas Daniel era crente, irmão. Aleluia. E crente, independente de ser para o bem ou para o mal, ou coisa que vai lhe beneficiar ou lhe prejudicar, crente fala a verdade. Aí Daniel disse: é verdade, ó rei. Como de costume, eu entrei no meu quarto, abri a janela para o lado de Jerusalém, me ajoelhei e conversei com o meu Deus, porque eu não vivo sem orar ao meu Deus, porque se eu não orar a Ele, Ele não me responde, então eu vou morrer sem Deus, eu não posso viver sem Deus. Mas Daniel, rapaz, eu vou ter que te lançar na cova do leão, porque agora piorou para você, porque agora você é réu, confesso, você mesmo confessou, eu tenho que jogar você na cova dos leões. Aí pegaram Daniel e levaram para jogar na cova dos leões. É um buraco no chão, tipo uma caverna, com uma abertura no alto, onde se tira a tampa e joga a pessoa lá dentro. E os leões, eles ficam dias e dias sem receber comida, para que quando a pessoa seja jogada, ele devore na hora.
eles deixam os leões com fome, exatamente para assim que jogar o leão já estraçalhar. A história diz que na cova que Daniel foi jogado, tinham 72 leões, famintos, dias e dias sem comer nada, esperando um Danielzinho ser jogado lá dentro para ele comer. 72 leões, eram 15 machos, 40 fêmeas e 17 filhotes. 72, faminto. Tiraram a pedra e jogaram Daniel dentro da cova, e fecharam a cova com Daniel dentro. A Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir à noite. O rei fez de tudo para livrar Daniel. O rei fez de tudo. Mas o texto sagrado diz que o edito que foi feito, o decreto que foi feito, foi conforme o dos medas e dos persas, que não pode ser revogado. O decreto não podia ser revogado, ninguém podia desmanchar aquele decreto, nem mesmo o rei conseguiu desmanchar o decreto. Lutou, a Bíblia diz que ele lutou, correu, falou com um, falou com o outro, falou com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, com Barroso, e nada, ninguém resolveu nada. Aí jogaram Daniel, o rei ficou sem dormir. No outro dia se levantou logo cedo, saiu meio piongo, levou alguns homens com ele, mandou retirar a pedra. E quando retirou a pedra, o rei disse assim, com uma voz embargada, uma voz fraca, uma voz desanimada, uma voz triste: Daniel, por acaso, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, tu não serve só quando as coisas estão boas não, Daniel. Eu sei que quando está ruim tu também serve. Aleluia. Tu não serve não é só quando tu está empregado não, quando tu está desempregado tu também serve. Tu serve não é só quando tu está com saúde não, quando tu está doente tu também serve, Daniel. Quando as pessoas te aplaudem e te ajudam e te elogiam, você serve. Mas quando te despreza, te pisa e te humilha, você continua servindo, Daniel. Por acaso, Daniel, ele te lembrou dos senhores, Daniel. Aí a Bíblia diz que Daniel fala lá do fundo da cova: ó rei, viva o Senhor para sempre, e louvado seja o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Ele enviou o seu anjo e ele fechou a boca do leão, porque o meu Deus não viu culpa, não viu pecado em mim. Ei, aleluia, não é o que os outros dizem de você que vai determinar a sua vitória. A palavra final é de Deus, quem decreta é Deus, quem determina é Deus. Eu estou falando sobre decreto. Ó, existe um rei chamado Assuero. Um dia ele decidiu fazer uma festa, está lá no livro de Esther, e mandou chamar todos os seus governadores, os sátrapas, que pode ser traduzido como prefeitos ou governadores, de 127 províncias. Província pode ser traduzida para estado, assim como nós temos aqui no Brasil, que é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Temos 26 estados e o Distrito Federal. O Assuero governava sobre 127 províncias. Aí ele trouxe todo mundo para festejar, para farrear com ele, e ele mostrar a grandeza do seu reino, a riqueza. Aí a Bíblia diz que no meio da festa ele mandou chamar a Vasti, ou Vasti, que era a rainha, sua esposa, uma mulher de beleza excepcional, extraordinária, fora do comum. Gisele Bündchen não chegava nem no rastro da sola que ela usou no sapato de 1984. Aí a Bíblia diz que quando as damas de Vasti foi chamá-la com a proposta de Assuero, que era para ela entrar no salão de festa, ela disse: não vou não, diga a ele que eu não vou. Rapaz, aquilo ali deixou o rei revoltado.
a pressão dele subiu que quase foca. Aleluia! Mas sabe por que ela não queria ir? Segundo os melhores pregadores, ele queria até deixá-la sem roupa na frente dos convidados, para exibir a sua beleza. Porque na festa ele já tinha centenas de mulheres que ficavam lhe acariciando no meio da festa. Ele queria trazer a Vasti e o Basti para entrar na mesma farra. Ela disse: diga a ele que eu não vou. Ele ficou bravo, reuniu os ministros e disseram: o que é que a gente faz? Se eu não me engano é o Memucan que diz: olha, o senhor tem que destroná-la, o senhor tem que tirar ela do trono, porque isso é uma afronta. Porque se o senhor não fizer isso, amanhã, quando qualquer cidadão do reino fizer um pedido à sua esposa, ela não vai atender e vai dizer: a rainha não atendeu, eu vou atender a tu, Zé Buchudo. O senhor tem que castigá-la para dar exemplo. Aí tiraram a Vasti do trono. Ela foi destronada, perdeu a coroa, o cetro e o trono e o título de rainha. Mas a Bíblia diz que passaram-se os dias, Assuero começou a sentir falta e saudade de Vasti. Mas ele não podia mais trazê-la porque foi um decreto. E o decreto dos medas e dos persas não pode ser revogado, não pode ser mudado. Aí alguém disse: não, eu tenho uma ideia. Vamos sair pelas províncias, 127 províncias, pelas cidades, e vamos procurar as donzelas, as mais belas, as mais charmosas, as mais cheirosas, as mais caprichosas, e vamos trazer. E entre elas o Senhor vai selecionar, escolher uma para ser a sua rainha. 127 províncias, e eles iam passar em todas as cidades trazendo as donzelas, as virgens mais belas, as mais meigas, para passar no crivo do rei, para ser aprovada ou não. Olha só, todas iriam virar esposa do rei, mas só uma ia ser escolhida como rainha, porque todas dormiam com o rei e eram mandadas para o harém, mas ele ia escolher uma para ser a rainha. Entre elas, quem vai? Esther, Radassa, crente, serva do Deus Altíssimo, aleluia, é também levada para instalar. Você conhece a história? Eu tenho que ganhar tempo aqui. Nesse meio tempo, ela é escolhida para ser rainha. O Mardoqueu é tio dela, que a criou depois que o pai dela morreu, ficou fora, a par de toda a situação. Aí a Bíblia diz que entre os ministros do rei tem um chamado Ramã. Tem um tal de Ramã. Ramã, ele é da família, oh meu pai, me fugiu agora da mente, acho que é dos Amalequitas. E os Amalequitas é um povo que no tempo de Saul mandou matar. Foi ordem de Deus, mas os Amalequitas, eles ficaram com ódio dos judeus. Eles tinham ódio porque os judeus quase acabam com a nação amalequita. Eles tinham ódio. E os judeus também tinham uma turma lá, sob o jugo de Assuero. Aí o Ramã fez a cabeça do rei, dizendo: olha rei, tem um povo no teu reino que não te honra, que não te valoriza, que não te obedece, que não dá a mínima para ti. É um tal de um povo chamado judeu. Se eu fosse o senhor, eu mandava acabar com eles. O rei disse: mas espera aí, rapaz, se isso acontecer, o tributo vai diminuir, os impostos vão diminuir. Eu não posso matar o povo assim, não. Senão, não se preocupe não, eu vou colocar no seu cofre tantas moedas de ouro pela morte deles. Eu vou pagar pela morte dele. Aí a Bíblia diz que o rei tirou o anel, colocou na mão do Ramã e disse: sai, pode fazer o que você quiser. Ele chamou os feiticeiros, lançaram sorte e disse que ele tinha que matá-los no dia 13 de Adar. É por isso que existe essa superstição da sexta-feira 13. Jesus morreu numa sexta-feira e no dia 13 era que iam matar os judeus lá em Suzã. E ficou aquela agonia. O rei, foi feito o decreto,
O Naamã selou com o ginete o selo do rei. Estava decretado que no dia 13 de Arradá era para matar todos os judeus, em todas as cidades, em todas as províncias. Podia se levantar e matar todos os judeus que não ia preso, não ia ter processo, não ia nada. Você matava, tomava a casa dele, o dinheiro dele, o gado dele, as ovelhas dele, as galinhas, tudo que ele tivesse você podia matar e tomar para você. Estava no decreto. Aí você conhece a história. A Esther entra na presença do rei para pedir clemência e tal, e aquela coisa toda. O Haamã já tinha feito uma forca para enforcar o Mardoqueu, porque ele tinha raiva de Mardoqueu, porque todo mundo se curvava diante de Haamã, mas quando ele passava por Mardoqueu não se dobrava, aleluia, não se curvava, aleluia. Olha, meu querido, deixa eu dizer um negócio para você. Você tem que se humilhar diante do Senhor, você tem que se humilhar diante do seu Deus, diante da palavra. Mas tem gente que fica se humilhando diante da luta, fica se dobrando diante da prova, se dobrando diante da perseguição, se entregando. Não, você vai se dobrar diante de Deus, mas diante do gigante do Golias você vai se levantar e vai permanecer de pé. Diante do desafio você vai permanecer de cabeça erguida. Glória a Deus. Pois bem, então você conhece a história. O rei chamou a rainha, depois que ela fez a denúncia, e disse: ó, não dá para mudar, porque é um decreto conforme o edito dos medos e dos persas, não pode ser revogado, não tem como se revogar, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem dois tipos de decreto: o decreto da terra e o decreto do céu. O decreto da terra não invalida o do céu, mas o do céu invalida o da terra. Aleluia. Quer ver uma coisa bonita da Bíblia? Em meio a tantas, a Bíblia diz que quando Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel, ele foi, mandou levantar o altar. Quando ele abriu a boca para amaldiçoar, as palavras que saíram da boca dele, de Balaão, foi a seguinte: aleluia, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não realizaria. Eu recebi ordem para abençoar, ele já decretou a bênção e não tem quem possa revogar. Ah, pastor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Esclareça. Se o decreto de Assuero ninguém podia quebrar, quem é que vai quebrar o decreto de Deus? Se o decreto de Ciro ninguém podia quebrar, quem é que vai poder quebrar o decreto de Deus? Deus já decretou. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ciro não conseguiu mudar o decreto, aleluia, glória. Mas Deus não precisa mudar o decreto do homem para te dar vitória. É por cima do decreto. Sabe o que foi que Deus determinou, aleluia, através do próprio Assuero para se fazer? Ele fez outro decreto por cima do decreto. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo como boca de Deus, como profeta, que em cima desse decreto Deus vai fazer outro decreto. Aleluia. Em cima dessa porta Deus vai abrir outra porta. Em cima dessa luta Deus vai abrir uma porta de vitória. Não, você não está entendendo. Aleluia. Eu estou dizendo que Deus vai pegar o problema, vai entrar no problema, aleluia, e vai usar o problema para te dar vitória. Glória! Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Quem, pois,
o invalidará. E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Já dizia Jó no capítulo 42, verso 1 e 2, e disse Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus propósitos, dos teus desígnios e dos teus decretos podem ser, aleluia, frustrados. Não podem. Aleluia. Isaías 43, 13. Porque ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. O teu problema é grande para mim, é grande para você, é grande para o advogado, é grande para o doutor, é grande para o médico, é grande para o juiz, para o presidente, aleluia. Mas se Deus decidir entrar, meu filho, não tem problema pequeno, não tem problema grande, não tem, porque ainda antes, repito, que houvesse eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, aleluia, e agindo eu declaro na noite desse dia, que é o Eterno que vai agir, é o Eterno que vai operar, é o Eterno que vai tomar a frente. Escrito está: eu irei adiante de ti, aplanarei o caminho tortuoso, quebrarei a porta de bronze e despedaçarei o peouro de ferro, para te dar vitória. Tem vitória chegando do bem. Aí Deus aparece para Jeremias quando está chamando ele para a obra profética. Jeremias fica assustado porque ainda é criança, aleluia. Mas lá no versículo 12 do capítulo 1, Deus chega para Jeremias e faz a seguinte pergunta: o que é que tu está vendo, Jeremias? Aí Jeremias disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí ele disse: você está com uma vista boa, não precisa usar óculos não, você está vendo bem. Sabe por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jesus Cristo confirma lá à frente dizendo: pode passar o céu, pode passar a terra, e digo mais, pode passar as estrelas, pode o mar se secar, o deserto se tornar rio, mas o que Deus falou vai se cumprir, porque ele não é homem, ele é Deus, ele é. Oh glória! Glória! Se não conseguiram quebrar o decreto do homem, vão quebrar o de Deus, rapaz. Se não conseguirem impedir o decreto do homem, vão impedir o decreto de Deus. Então acabe com isso, rapaz. Vá dormir tranquilo, coma bem, descanse, fique em paz, porque aquele que prometeu é fiel. Glória! Glória! Aleluia! A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. A vitória é do crente fiel. Oh glória!